Pouco após Jesus jejuar no deserto por 40 dias, retornou a Nazaré, sua cidade natal, e entrou na sinagoga declarando ser o Messias prometido. Compreender como eram as sinagogas na época de Jesus nos ajudam a visualizar este momento crucial, e que, de acordo com Lucas, deu início ao ministério de Jesus. Vários sítios arqueológicos da época de Cristo revelam como eram essas sinagogas. Como estes vestígios, temos imagens impressionantes de como seria adorar e ouvir as palavras do Salvador, enquanto ele ensinava nesta ocasião. As sinagogas eram o centro cívico e religioso da vida dos judeus. O salão principal em formato retangular era a principal sala de adoração e possuía bancos esculpidos em pedras para que as pessoas se sentassem. Ao contrário das igrejas atuais, onde todos os bancos se sentam direcionados a um púlpito, os bancos dispostos no perímetro do salão eram dispostos assim para permitir a discussão ou debate. Os pilares da câmara se sustentavam o teto. Eram obstáculos à visão de alguns dos ali presentes. Isto sugere que a arquitetura visava primariamente mais a ouvir do que ver a fala de quem falava. Tanto homens quanto mulheres eram permitidos lá dentro, contudo, provavelmente as mulheres sentavam-se em áreas distintas, e seu envolvimento era limitado a apenas ouvir os ensinamentos. Ao adentrarem as sinagogas, os melhores lugares eram reservados à liderança. Possivelmente seriam um dos bancos mais baixos, ou em um dos bancos junto à parede oposta. Dessa maneira, teriam mais espaço e estariam separados da plebe. Provavelmente os lugares exclusivos não estavam atrás dos pilares e ofereciam a melhor vista da leitura do estudo do Torá. A decoração das sinagogas era muito simples. O piso poderia ser de terra batida ou estuque. As paredes eram revestidas em estuque, apesar de algumas evidências de afrescos coloridos. A antiga sinagoga de Magdala é uma das mais conservadas, da época de Jesus. Apesar de sua aparência modesta, o piso era decorado com mosaicos de pedra. Inclusive na área do púlpito ao longo de todo o perímetro do salão e no cômodo onde os rolos com o Torá eram armazenados. Suas paredes possuíam belos afrescos coloridos, e ainda hoje é possível ver amostras vívidas da pintura original. E mesmo os pilares receberam acabamento e pintura em vermelho. No centro do salão principal havia um pódio esculpido em pedra, com detalhes representando o tabernáculo e o menorá. Outros objetos relacionados ao templo também estavam representados, como a mesa de pães ázimos, possivelmente o altar de incenso e o lugar santíssimo com a presença de Deus. Considera-se que esta base de pedra servia de apoio a um suporte de madeira utilizando como apoio para a leitura do Torá. Outros sugerem que poderia ser um assento, ou uma mesa para as ofertas trazidas à sinagoga. Uma oferta das primícias. Outras sinagogas também possuíam outros cômodos, que poderiam ser usados por pequenos grupos de estudo. Na sinagoga de Magdala foi encontrado neste cômodo uma grande pedra retangular com duas entalhas. É possível que fossem usadas para manter os rolos de escrituras abertas no estudo. Como a pedra era baixa e por estar cercada por bancos, permitiria que várias pessoas se reunissem ao redor dela, para lerem e estudarem as escrituras. Era comum a presença de um pequeno depósito junto ao salão, que armazenava os rolos com o Torá. Todos os sábados, quando as pessoas se reuniam na sinagoga, alguém teria designado a fazer a leitura do Torá. O encarregado buscaria um rolo de escrituras, que também poderia estar em uma caixa, e posicionaria sobre a mesa no centro do salão. O livro e a passagem das escrituras já teria sido selecionado de antemão. O leitor designado apenas abriria a passagem e a leria, recitando suas palavras. Ao concluir, retornaria ao banco para sentar-se, para pensar sobre o que havia lido. É sugerido que a leitura em pé
demonstraria respeito pelo texto sagrado das Escrituras, e que ao ato de sentar-se sinalizaria não mais ler a palavra de Deus. Ao invés disso, daria sua própria interpretação. Com este contexto em mente, vamos estudar a história de Jesus, quando ele ensinou na sinagoga da cidade onde fora criado, Nazaré. Sem dúvidas, o povo de lá havia escutado sobre seus grandes milagres e provavelmente esperavam uma demonstração espetacular. Certamente Jesus movimentou a cidade, porém não de maneira como esperavam. Após adentrar a sinagoga, Jesus dirigiu-se ao centro do salão. Recebeu o rolo de Isaías e iniciou a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungi para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus então retornou o rolo ao atendente, sentou-se e disse: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esta declaração audaciosa chocou aos ouvintes, e com razão. Jesus acabara de declarar ser o Messias prometido. A palavra traduzida como Messias ou Cristo no Novo Testamento vem de uma palavra hebraica que significa ungido. Tanto profetas e sacerdotes quanto reis eram ungidos na antiguidade, remetendo ao conceito de um Messias. Esta passagem de Isaías era considerada uma referência ao Messias prometido, que viria salvar ou redimir a Israel. Infelizmente, o povo que assistiu Jesus crescer em seu meio não o enxergavam como nada além do filho de José. Como poderia ser ele alguém além de um carpinteiro com seu pai mortal? Furiosos, pegaram Jesus e o expulsaram da cidade. E tentaram matá-lo, empurrando-o de um precipício. Contudo, seu momento ainda não chegara, e Jesus escapou milagrosamente passando pelo meio deles. Se o povo de Nazaré tivesse sido mais paciente, teriam percebido que todas as profecias que Jesus havia lido em Isaías foram cumpridas durante seu ministério terreno. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou o Evangelho aos pobres, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele curou os quebrantados, não apenas abençoando e curando-os, mas ao ministrá-los nele. Na cruz, Jesus proclamou libertação ao ladrão, pregado ao seu lado, dizendo: Hoje estarás comigo no paraíso. Por fim, de todos os milagres da Bíblia, a única pessoa descrita ao restaurar a visão dos cegos foi Jesus Cristo. E o fez em várias ocasiões. Não há dúvidas que seu ministério cumpriu plenamente a profecia de Isaías. Hoje, talvez o mais importante seja o fato de que Jesus Cristo ainda cumpre as palavras de Isaías. De uma maneira ou de outra, somos todos espiritualmente pobres ou fracos. Somos todos cegos para verdades importantes. Estamos todos em cativeiro espiritual devido ao pecado. A pergunta que devemos nos fazer é: como vejo o Salvador do mundo? Vejo-o como um homem comum? Como um carpinteiro, filho de José? Ou como um Messias prometido? Ao nos achegarmos a Cristo e reconhecermos nele nosso Senhor e Salvador, as palavras de Isaías serão concretizadas em nossas vidas diariamente. Jesus é o único que pode nos resgatar da pobreza espiritual, da servidão, doenças e morte. Ele realmente é o Cristo, o ungido, o Messias predito pelos profetas antigos.